Nós vamos começar hoje uma nova estrofe, estamos no Salmo 119 e vamos para o versículo 89. Embora o Salmo todo seja um tributo à palavra, em alguns momentos ele vai fazer uma relação com as aflições, com o ensinamento, e aqui agora nós entramos numa estrofe que ele vai ilustrar o valor da palavra, comparando com o céu, com a terra, com obras que existem aqui, né? A palavra é permanente, em contrapartida, tudo que existe aqui é passageiro. E o que existe aqui é sustentado pela palavra. É isso que ele vai mostrar nessa estrofe, né? Então, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Algumas pessoas entendem esse versículo errado, principalmente por causa de outras traduções. Nossa tradução, ela é muito próxima ao original, porque ela remete à palavra, a conservação da palavra, pelo fato dela estar estabelecida no céu, com Deus, ou seja, ela não existe aqui na terra, né? Ela atua na terra, mas ela vem de um lugar, ela vem de uma pessoa, por isso ela tem autoridade. Olha, a tua palavra está estabelecida, né? A tua palavra permanece no céu. Então, ela tem uma origem numa pessoa, né? Muitas vezes as pessoas entendem, comparando, ilustrando, que o céu é eterno, a palavra de Deus é eterna. Nós temos o céu como uma grande ilustração de estabilidade, é claro, porque desde que nós nascemos, nós olhamos para o céu e ele está ali, não é? Ele é firme, mas a Bíblia fala que um dia esse céu vai se desfazer. Então, a gente não pode dizer que o céu é permanente, porque até o céu obedece uma palavra. O céu não é autoexistente, ele não se preserva sozinho, nem esse céu que parece ser tão permanente. Imagina, ele precisa também ser sustentado por uma palavra. Então, nós vemos aqui a origem da palavra, né? E o salmista diz aqui, para sempre, ou seja, essa palavra, esse tesouro que nós temos a oportunidade de ter nas nossas mãos hoje, é algo que vai durar para sempre, eterno. A gente não tem, eu falo isso, sou repetitiva, né? Nós não temos noção realmente de eternidade, porque tudo para nós é tão rápido, é tão passageiro, não é? Porque nós somos assim, nós mesmos, o nosso corpo, a nossa vida, tudo que está à nossa volta. Por exemplo, você compra um objeto em casa, aquele objeto está novo, passa um ano, né? Você compra uma jarra de aquecer água, ela está novinha, está bonita, está brilhante. Daqui a um ano aquele brilho, cadê? Você procura, já não tem mais. Aquela potência para funcionar já não tem mais, porque tudo que está à nossa volta se deteriora, tem prazo de validade. O nosso próprio corpo, a gente vai sentindo o prazo de validade dele. Então nós não temos muito certo dentro de nós o conceito de eternidade. Eternidade foge da nossa compreensão. É uma piscina rasa demais para a gente mergulhar. Nós pensamos, falamos, mas a gente só vai ter ideia mesmo do que é eternidade quando a gente estiver lá. E nunca acabar, nunca mais, nada nunca mudar. Então quando ele fala para sempre, ele está falando eternamente. A palavra existe, né? Então, quando eu penso em algo eterno, é algo único nesse mundo, não é verdade? Único, porque não tem nada aqui que é eterno. O que é eterno? Eu acabei de dizer que até o céu, que é uma ilustração de uma coisa muito permanente, não é eterno. Pedro fala que ele vai se desfazer com ira. Imagina isso. Do céu vai descer ira. Então, imagina. Os céus não vão suportar essa ira. Vai passar por ele ira de Deus, né? Mas isso aqui, essa palavra, é a única coisa nesse mundo inteiro que é grande para a gente, não é? Galáxia,
você coloca aí, não é só a Via Láctea, você coloca todas os milhões e milhões de galáxias, estrelas, nada disso é eterno. Vai ser sustentado sempre pela palavra. Agora, isso aqui é eterno, não é precioso? Só de você pensar que Deus nos deu um presente, a gente tem oportunidade de ter nas nossas mãos, de ler, de meditar na única coisa que existe em todo esse universo, que é eterno. Isso aqui, para sempre, olha só, para sempre ao Senhor a tua palavra. Essa palavra é eterna. Ela tem origem no céu e Ele nos deu de presente aqui na terra. Como não meditar nessa palavra? Como não fundamentar a nossa vida nessa palavra? Como não reconhecer a autoridade dessa palavra? Como não reconhecer o valor dessa palavra? Se alguém entregasse para a gente alguma coisa, agora, vamos pensar nos astrônomos, nos cientistas, né? Se alguém viesse agora lá de Andrômeda, né? Galáxia de Andrômeda, e trouxesse alguma coisa de lá, o que esses homens iriam fazer? Né? As pessoas leiloam, por exemplo, eu vi o leilão do vestido da Lady Di por $1 milhão de euros, porque isso é raro, né? Se trouxesse alguma coisa de outro planeta, as pessoas iam fazer filas e filas para conseguir entrar ali e enxergar, e pagar qualquer valor para ter aqui os milionários, bilionários. Então, gente, Deus nos deu essa palavra. E quando eu penso que essa palavra tem sido preservada ao longo de tantos séculos, o quanto o diabo odeia essa palavra, o quanto ele já fez de tudo para destruir essa palavra, para que nós não tivéssemos acesso a essa palavra, né? O quanto ele estuda e sabe, conhece cada verso da palavra, cada vírgula, cada tio dessa palavra. A palavra, às vezes, é mais valiosa para o próprio Satanás do que porque eles não conhecem o que ela tem. Então, outro ponto para a gente meditar. Quando fala para sempre, eu posso entender que mesmo na eternidade que nós iremos viver com Deus, essa palavra não vai existir, porque essa palavra é Ele. Já pensou? Por que não entender a palavra hoje? Se essa palavra vai basear a minha vida bem na eternidade, eu não preciso da palavra só aqui. Eu vou ter essa palavra na eternidade. Então, essa estrofe aqui, eu acho que nós deveríamos refletir no nosso amor pela palavra, na nossa reverência pela palavra, no nosso buscado, fundamentar nossa vida na palavra, se realmente nós temos alegria na palavra, né? Eu me alegro nessa palavra, porque eu posso viver uma vida inteira fingindo algo que eu não sou. Isso está exemplificado através dos fariseus, dos religiosos na época de Jesus e em todos os tempos lá do Antigo Testamento, quando mostra os sacerdotes do passado. Eu posso apresentar uma bugiganga para as pessoas, né? Bugiganga que eu digo assim, eu posso, por exemplo, esse anel aqui, ele é do chinês, é uma bugiganga. Mas muita gente pode olhar e pensar que isso aqui é uma coisa valiosa. E eu posso esticar minha mão e ficar mostrando, e todo mundo, mas eu sei que aquilo é falso, que aquilo não tem valor. Eu sei quanto que aquilo me custou. Mas quem é que realmente está perdendo? Quem é que está sendo enganado de verdade? Sou eu. Porque as pessoas vão olhar, elas podem falar, mas depois elas vão seguir as suas vidas. Pronto. Mas e quem está ali com o anel de bugiganga? Se um dia precisar do anel, do valor do anel, não vai ter. Então, nós podemos ter uma vida inteira, décadas e décadas, apresentando bugiganga. Eu apresento um amor que não é amor pelas Escrituras, uma vida que não é uma vida de submissão às Escrituras. Quem ama não lê a Bíblia 1 ou 2 vezes por semana. Não pensa na palavra 1 ou 2 vezes ao dia. Não é isso que a gente está vendo aqui no Salmo 119.
Quando nós lemos a vida de homens que foram capazes de morrer para traduzir as Escrituras, para entregar as Escrituras para um povo distante que eles nem conheciam, que não era o povo, não era a sua terra natal, não era o seu povo. Eu já falei isso aqui, que muitas vezes quando eu leio biografias assim, eu sinto vergonha. Porque, inevitavelmente, eu comparo o meu amor, o meu sacrifício pela palavra com o sacrifício daquela pessoa. E eu fico em falta. Então, ao ler o Salmo 119, que é esse tributo à palavra, nós temos que comparar a nossa vida. Não é olhar para a vida de ninguém, não é comparar a vida do outro, mas a sua vida, o seu amor pela palavra. Nós temos que conseguir sair da meditação do Salmo 119, vendo a palavra de uma forma mais profunda, tendo um relacionamento correto com a palavra. Nós precisamos. Porque esse simples versículo aqui já mostra. Ela vai permanecer para sempre no céu, porque a palavra é Deus. Não tem diferença. Imagina, Ele nos deu o privilégio de podermos tocar nele. Imagina isso. Ele nos deu o privilégio, porque essa palavra é Ele. Como eu trato a palavra, eu trato o próprio Deus. Então imagina isso. Se nós achássemos um baú cheio de ouro, de pedras preciosas, o que nós faríamos? A gente daria as costas? A gente deixaria aquela riqueza naquele lugar? Olha o que as pessoas fazem no garimpo. Abra um vídeo mostrando um garimpo, Serra Pelada, por exemplo. Vai lá na internet, olha Serra Pelada. Como é que as pessoas vivem? Eu não sei se hoje Serra Pelada ainda está aberta para a extração de ouro, mas Serra Pelada já teve o auge, um boom, e as pessoas pareciam formigas. Quando a imagem era retratada do alto, você olhava aquela grande área sendo escavada e as pessoas pareciam formiguinhas. Os homens pareciam escravos, cobertos de lama, de terra, cavando, tirando terra e lavando nas suas peneiras para achar assim, um pedacinho de ouro, alguma coisinha valiosa. Muitos deles perderam a saúde, perderam família, se tornaram viciados no álcool, porque uma vida daquela isolada no meio de uma floresta, no meio do nada, onde só tinha um superior extremamente duro, rude. Então, à noite eles trabalhavam braçalmente pesado. Durante o dia eles trabalhavam pesado e à noite eles bebiam para suportar o peso daquela vida. Mas por que eles faziam aquilo? Porque eles queriam um pouquinho de ouro. Nós temos um baú, um tesouro à nossa disposição. O que a gente faz com essa palavra? Em breve nós estaremos olhando para o Senhor dessa palavra. Em breve nós estaremos contemplando os olhos do autor dessa palavra. E não vai ter como enganar. Se a gente tratou mal essa palavra, se nós valorizamos pouco essa palavra, nós teremos que responder. E tudo que acontece aqui na nossa vida tem a ver com a forma como nós apreciamos a palavra, como nós amamos, nos submetemos à palavra. A forma como nós nos comportamos, como nós pensamos, como eu disse para vocês numa meditação, quanto mais eu contemplo essa palavra, contemplar não é olhar simplesmente, é ler, meditar. Quanto mais eu contemplo essa palavra, mais essa palavra me transforma. Ela tem poder, né? Você olha para a palavra, medita na palavra e essa palavra vai me transformando. Então é um relacionamento que não pode ter interrupção, não pode deixar de existir. Ele tem que ser real, não pode ser aqui na meditação. Ele precisa existir. Se não existir, quer dizer, eu venho aqui, eu falo sempre a mesma coisa, porque eu sei que um dia eu vou dar conta desses 2 dias por semana que nós nos encontramos aqui. Eu vou dar conta, porque eu estou tendo a oportunidade de pregar a palavra para vocês. Então, eu creio que a minha maior responsabilidade é essa. A minha
Sabe, o que eu mais temo e tremo é isso, é levar esse amor, esse respeito pela palavra. Né? Se eu conseguir isso, para mim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Quando eu for embora, se você tiver feito um balanço, falou assim, não, agora eu vejo a palavra de uma forma diferente. Né? Não é o que você aprendeu a respeito disso ou daquilo, não. É o seu relacionamento com a palavra. Já valeu a pena. A cada livro que a gente começa a meditar aqui, né, às vezes quando eu vejo, por exemplo, está chegando as férias, agora mesmo no final do ano, né, a gente abre as redes sociais e as pessoas colocam lá que vão viajar para esse destino, para aquele outro destino, não é? Eu vou para a Ásia, eu vou para a Inglaterra, eu vou para, não é? Elas falam, eu vou para o Brasil, às vezes eu vejo pessoas que eu vou para o Brasil, né? Gente, eu vou para a África. Gente, para mim, quando tem um novo livro da Bíblia, eu falo, qual é o novo destino? Porque é como se eu estivesse indo para um lugar fantástico. E quando as pessoas enchem a boca para falar que estão indo para um livro, para mim, da Bíblia, eu estou indo para um destino maravilhoso. As pessoas falam assim, eu estou indo para Disney, e colocam as fotos, estou indo para Disney. Gente, eu coloco foto, eu estou indo para Salmo 119. É um grande destino. Por quê? É fantástico, maravilhoso, extraordinário. As pessoas vão para destinos aqui, elas vão conhecer o quê? Conheci uma praia. Mas quando você vai para, por exemplo, a gente fica falando assim, quando é que nós vamos meditar? Em Gálatas, em Hebreus, não é? Você não fica assim? E quando termina, você fica assim, não foi o que eu estava esperando, não foi? É assim? Não. A gente fica como? Poxa, uau! E aí o próximo sempre é melhor, e aí você tem mais uau e uau para falar, não é assim? São os nossos destinos maravilhosos. Então, você não precisa da meditação para fazer a sua viagem maravilhosa. Você pode fazer na sua casa, você tem o autor da palavra, né? Outra coisa que eu acho extraordinária, a Bíblia é o único livro que você não precisa ler com filtros. Imagina isso. Tudo nesse mundo você tem que ter filtros. Cansa. Você está ao lado de uma pessoa, você precisa filtrar, porque nem tudo que ela fala é 100% verdade. Pode ser muito bom, mas você tem que ter filtro. Você vai ler qualquer livro nesse mundo, você tem que ter filtro. Você vai ver um filme, você tem que ter filtro. Você sai à rua, vê uma simples propaganda, você tem que ter filtro. Cansa, não cansa? Cansa. Filtro o tempo todo, você tem que ficar investigando para ver se aquilo é verdade. A Bíblia você não precisa de filtro. Que maravilha! Porque é a palavra de Deus. E assim, eu tenho esse relacionamento, esse amor e recebo esse entendimento da palavra assim como no início, porque eu era criancinha na fé, pequenininha, novinha, e eu li a Bíblia e era maravilhoso. E hoje, passado 30 e poucos anos, eu leio a Bíblia, continua sendo maravilhoso. Então a Bíblia serve para quem está começando, a Bíblia serve para quem está caminhando com Jesus 30 anos, 40 anos, ela continua sendo maravilhosa para quem está 80 anos e vai continuar sendo maravilhosa quando nós tivermos 1 milhão de anos com Ele. Olha que fantástico! Não é fantástico isso? Quando você começou a ler a palavra, você estava ali com um mês de igreja, você ficava... E aquela palavra significou tanto, mudou sua vida. Hoje, quando você revisita aquela palavra, você se lembra daquele dia. E hoje você lê a palavra e você de novo fala o quê? Uau! Essa palavra, não é fantástico isso? Não é? Qual o livro que consegue fazer isso? Quem consegue ler 2, 3 vezes o mesmo livro nesse mundo assim? Sempre. Nossa, você lê e depois você lê de novo, só se você tiver que fazer revisão do texto. Você está corrigindo, você está trabalhando, você tem que ler 10 vezes. Eu às vezes leio 10 vezes o mesmo livro, mas eu estou trabalhando. Porque se eu fosse escolher, eu não leria, eu leria outra coisa. Por quê? Porque enjoa, não é? Enjoa. Mas é a Bíblia? Não. Se a gente ficasse aqui o resto da vida no Salmo 119, não, ficaríamos felizes. João 3,16 é chamado como uma pequena Bíblia.
E se nós tivéssemos só João 3,16, a gente meditaria em João 3,16 por toda a eternidade. E estaria sempre jorrando, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu queria que a Bíblia fosse maior, que ela desse mais detalhes das coisas, não é? Às vezes a gente lê e quer, poxa, eu queria que o Senhor tivesse explicado melhor isso. Não, ela é suficiente, ela tem um tamanho perfeito, 66 livros, ela é perfeita. Sabe aquilo que é perfeito? Perfeita, ela é perfeita, ela tem a quantidade certa. Tudo que está aqui, cada palavra que está aqui foi colocada perfeita no lugar certo. Sabe, nada contra os críticos textuais, eu sei que é uma profissão, eu sei que eles existem, mas assim, eu não fico procurando, eu não leio nada de crítica textual. Para mim ela é perfeita. Ela não precisa de maquiagem, ela não precisa, sabe, de enfeite, nada. Ela é perfeita. Então, para sempre a tua palavra. Então, há uma ordem em tudo que existe no universo, porque há uma palavra que se originou no céu e que mantém essa ordem, né? Mantém. Então, se nada aqui é permanente, há uma palavra que é permanente e nós vivemos por essa palavra. Por isso que está escrito que aquele que crê não morre. Claro que não morre, porque a divina semente está dentro dele, a palavra está dentro dele, a palavra não morre. Como que essa pessoa vai morrer? A palavra tem que habitar dentro de nós, porque se ela é viva e permanece para sempre, ela está ali dentro de mim, é claro que nada vai poder me vencer. A palavra está habitando dentro de mim, né? O 90 fala, tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Então, a tua fidelidade dura de geração em geração. Ou seja, tudo que Deus disse na palavra, vamos lembrar, nós estamos falando da palavra, esse versículo é uma extensão do versículo anterior, então aqui está falando da palavra. Deus é fiel à sua palavra e Ele fica obrigado a cumprir essa palavra, e isso acontece de geração a geração, desde que Ele criou o ser humano, imagina, e Ele deu uma palavra. Essa palavra permanece a mesma, inalterada. Não muda uma vírgula. Imagina. Ai, gente, isso é extraordinário também. Porque tudo nesse mundo muda. Não é? Como eu disse, comecei a meditação falando, tudo muda. A nossa alma precisa de um porto seguro, de algo que não muda. Não é? Os nossos corpos mudam, nós mudamos como pessoa. Ou você é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Você é? Não. Imagina, a gente muda. Às vezes fala assim, mas isso que essa pessoa falou é incoerente. Claro que é incoerente, nós mudamos. Vai ter incoerência na nossa fala. Sim, porque nós mudamos coisas que nós pensávamos há 3 anos atrás. Coisas que eu pensava há 3 anos atrás eu não penso mais. Por quê? Porque eu amadureci, eu cresci, eu vivi experiências com Deus. Então eu mudei, pessoas mudam para melhor e para pior, tenha consciência disso. Então o filho muda, o marido muda, o pastor muda, a amiga muda, a mãe muda, todo mundo muda, eu mudo, mas Deus não muda, Ele é o nosso porto seguro, Ele permanece o mesmo. Quando Ele diz, eu vou te ouvir, eu vou te socorrer, eu vou te ajudar, aquilo vai permanecer para sempre. Não depende do estado de humor dele. Nós mudamos de acordo com os nossos hormônios, com nossa saúde, com o nosso humor. Deus não, Ele permanece o mesmo. E o salmista fala aqui de geração em geração. O mesmo que Ele foi com Abraão, Ele é conosco hoje. Tem ideia do que isso significa? O mesmo que Ele foi com Elias. Aí você fala assim, mas por que essas coisas então não acontecem? A culpa não está nele, está em nós.
A minha mãe tem uma frase que ela fala sempre, desde que se converteu: minha filha, nossa fé é tão pequena, né, minha filha? Poxa, nossa fé é tão pequena. Todas as vezes que ela lê alguma coisa muito extraordinária na Bíblia, a nossa fé é tão pequena, né? Por quê? Ela consegue olhar para si e ver: poxa, se isso não aconteceu, a falha está em mim, né? E é verdade. É verdade, porque nós temos esse Deus que garante, né? Olha, eu sou o mesmo, eu não mudo, eu não mudo. Imagina, nós podemos buscar todas as mais de 8.000 promessas, porque Ele continua tendo a mesma disposição em atender, em dar. Mas às vezes nós é que viramos as costas, nós é que não buscamos, nós é que não cremos, né? E ele fala aqui, né? Tu firmaste a terra. Isso aqui, basta a gente olhar uma imagem. Hoje, né, na altura do salmista, ele não tinha imagens de satélite para ver a terra. Os salmistas, gente, esses autores que foram usados para escrever as escrituras, eles nunca tiveram uma fotinha da terra, eles não sabiam o que era isso, eles não sabiam o que estava do outro lado, sabe, do mundo, no outro continente, eles não sabiam nada disso, né? Nós não. Nós podemos pegar um telescópio e olhar, e você vê as crateras da Lua. Você vê Saturno, os anéis de Saturno, né? Claro que isso ainda não é nada. Essas coisinhas que nós vemos, isso não é nada. Mas nós conseguimos ver tantas coisas. E quando nós vemos aquelas imagens que eles fazem para os satélites, que as sondas espaciais fazem, a Terra é aquela grande bola, parada assim, ó, no nada. E ela faz os dois movimentos, ela faz o seu movimento perfeito, de rotação, girando em torno de si mesma. E depois ela faz um outro movimento que leva um ano. Qual é? Translação em torno do Sol. Gente, aquilo vem acontecendo desde o dia que Deus disse: Terra, faça isso. Ela está lá fazendo. Ela está lá. E eu acho de uma arrogância tão grande quando eu escuto certos ditadores, né, falar assim: pois eu tenho um negócio aqui que eu acabo com tudo. Sério? Sério? Você tem poder? Vamos ler esse versículo para essas pessoas? Tu firmaste a terra. Gente, a terra tem um Criador. Gente, quando eu escuto falar assim, porque olha, esse país tem uma arma que acontece isso, o outro também tem uma arma que acontece aquilo, e todas as armas que estão no mundo, se forem agora acionadas. Vamos ler o Salmo 119, versículo 90 para esse povo. A terra tem um Criador e a terra tem um Senhor. A sala de comando da terra não está. Sabe, o Deus que comanda a terra está lá sentado no seu trono desde o início. Ele não saiu de lá em nenhum momento. E a gente leu também, né, aquele versículo que fala, né, Deus fala que ele ri, ele olha para essas coisas e ele ri. Tipo, quem são essas pessoas? Nada vai acontecer se ele não permitir. Tudo só acontece se Deus permitir, se ele aprovar, se ele quiser. Ele é soberano. Ele é soberano. Os homens podem pensar que o dedo deles, assim, pode apertar e fazer o que quiser com a terra, com a humanidade. Não pode, não pode. Está escrito: tu firmaste a terra e ela permanece firme. Quem fez, quem criou é que estabelece, é quem dita as regras. É Deus quem faz isso. O 91 fala: eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Está falando de que aqui? Da terra. Está falando do que existe no universo. Então está falando, Deus criou, não é? O versículo anterior falou que Deus estabeleceu a terra, ou seja, Deus fez toda a criação. Terra era o que ele imaginava, só que é como se fosse um resumo de tudo. Imagina,
na altura era o que ele tinha de imaginação, de tudo que existia. O Senhor firmou, o Senhor colocou os astros celestes no seu lugar, né? O Senhor fez tudo isso. E aqui ele fala, e tudo isso continua até os dias de hoje. Imagina, mas agora o versículo não para aí, porque depois da vírgula também é extraordinário. Segundo as tuas ordenações, tudo está do jeito que Deus ordenou. Então, eu tenho muitas dúvidas com respeito ao discurso do clima. Hoje em dia, sabe, tem discursos tão radicais que, tipo assim, daqui a pouco eles vão falar, vamos matar 1 bilhão de pessoas para o clima ficar melhor? Porque eles estão fazendo cada coisa para o clima ficar bom. As coisas estão ficando tão radicais por causa do clima. Eu não acredito nisso não, gente. Tá certo que o clima tá que o planeta está sofrendo alterações, tá. Mas são consequências do pecado. É diferente. Não é que, poxa, eu não vou usar sacolinha agora porque a sacolinha vai mudar o clima e tudo vai mudar. Não. O homem pode fazer tudo certo, que as consequências do pecado não vão sair. A consequência aqui é do pecado. Nós temos uma tendência de sermos superficiais, a gente vai atingir, às vezes a gente fala de coisas para resolver problemas e a gente vai só nas folhas, nós não vamos na raiz. O que está acontecendo no mundo tem uma outra origem, é de uma outra natureza, é de uma outra questão, né? Não estou falando que a gente tem que maltratar os rios, matar os animais, não. O cristão é alguém que vive com consciência ambiental. Nós tratamos bem a natureza porque nós amamos o Criador da natureza. Para que eu vou maltratar algo que meu Deus fez e fez com tanta alegria, fez com tanto gosto? Eu gosto de planta porque Deus gosta de planta. Eu gosto dos animais porque Deus ama os animais, Ele criou. Eu não desperdiço comida porque foi meu Deus que criou o alimento. Eu me relaciono bem com a terra. Eu não vou maltratar, jogar coisas ruins na terra, porque essa terra é do meu Deus. E um dia eu vou prestar conta como eu lidei com as bênçãos que Ele me deu. É isso. O relacionamento com a natureza do cristão é diferente, né? Zen, porque a terra, porque não, né? Porque hoje é assim. Uns maltratam e os outros o quê? Mãe natureza, a natureza é um Deus, né? Oh, olha só, gente, o ser humano adora a pedra, adora a árvore, adora. E a outra parte do versículo aqui, depois do ponto e vírgula, vem uma outra informação. Porque todos são teus servos. Olha isso. Então, as pessoas que adoram aí as estrelas, astros, estrelas, consultando o céu para saber o que eu faço hoje, será que essa semana eu posso viajar? Gente, está escrito aqui que todas essas coisas servem a Deus, servem a Deus. Então, elas são apenas criações. Eu não posso adorar astros. Eu não posso conduzir a minha vida pelos astros. Quando eu olho uma árvore dando seu fruto, eu imagino que ela sente uma alegria porque ela está servindo a Deus. Imagina. Ela está sentindo uma alegria enorme. Por exemplo, quando chega o outono, que tem que cair as folhas, você acha que elas vão ficar assim, eu estou revoltada porque agora eu vou ficar feia, vou ficar sem folhas, vou ficar pelada. Não, ela está servindo a Deus. Agora é a estação que o Criador designou para que as folhas caíssem. E as folhas vão cair. E quando chega a estação dela florir, de vida, ela ficar verde novamente, e ela vai lá e faz tudo de novo. E ela vai fazer aquilo durante toda a sua vida, porque ela serve a Deus. Deus nos deu um propósito. Olha só, eleição é uma coisa, predestinação é outra coisa. A Bíblia fala que nós fomos eleitos em Cristo.
eleitos, ou seja, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos dele. E Ele nos predestinou, está escrito lá em Romanos. Predestinou, ou seja, Ele nos criou com um propósito. Porque tudo que Deus faz, Ele faz com propósito, é óbvio. Ou você acha que Ele faz uma coisa, mas não sei para que isso vai servir? Isso é inútil? Não. Tudo que Ele fez tem um propósito. Os médicos, durante muitos anos, olhavam para o nosso corpo, né, o corpo humano, e falavam, a gente não sabe para que isso existe. Aí depois, mais algum tempo, isso aqui existe por causa disso. Descobriu agora um novo, né? Até hoje os médicos não falam assim. Porque tudo que Deus colocou no corpo tem um propósito. Tudo que Deus colocou nesse mundo tem um propósito. Mais ainda na nossa vida. Então nós fomos criados, nós fomos eleitos. Aliás, nós fomos eleitos antes de sermos criados. Nós fomos eleitos antes de sermos criados. E havia um propósito, nós somos destinados para um propósito. Imagina isso, né? Então, se nós não cumprirmos o propósito, nós não estamos servindo a Deus. Qual é o seu propósito? O sentido da vida é entender qual é o nosso propósito. Meu propósito é ser mãe, eu tenho que ser a melhor mãe. É ser mãe dessa pessoa difícil. Meu propósito é ser mãe dessa pessoa. Senhor, me ajuda. Todo dia tem que ser minha oração, me ajuda a ser mãe dessa pessoa. Meu propósito é servir a Deus como esposa de pastor. Me ajuda, Senhor, a ser tudo, Senhor, antes da eternidade idealizou para que eu seja. Se é ser uma médica, Senhor, me ajuda, me dê forças para ser essa médica ao fim. Como o Senhor me deu esse propósito? É ser professora, é mexer no computador, é escrever. Qual é esse propósito? Porque a gente tem que ir para esse propósito. E como diz, em breve nós olharemos nos olhos do nosso Senhor. Porque toda a criação está cumprindo um propósito. A terra não saiu do lugar lá, porque ela sabe que um dia ela também vai prestar conta ao seu Criador. Ela serve ao seu propósito. Não pense o seu propósito é menor do que de uma pessoa. Se o meu propósito for de apenas ficar na porta e receber as pessoas e sobre as pessoas, foi esse propósito que Deus designou para mim, eu vou cumprir esse propósito. E tá tudo certo. E Ele vai se alegrar comigo, Ele vai me receber na eternidade, sendo bom e fiel, você cumprir o seu propósito. Às vezes, sabe, em nós, uma sede de... A gente olha as pessoas fazendo outras coisas para Deus, não é grandes coisas, porque se você cumprir o seu propósito, já é grande. Grande Deus para você. Mas às vezes nossos olhos são contaminados e a gente acha grande, não está fazendo porque tem desgaste. Não está pregando para 1 milhão de pessoas, tem pessoas que é grande para Deus. Mas se eu cumprir o propósito de repente, eu estou uma doente, eu estou orando. Mas se eu posso, Deus permitiu que eu ficasse aqui nessa hora. E Ele vai orar. Vou cumprir meu propósito de orar. Pronto. Isso é grande. Aos olhos dele, isso é grande. O que é aquela que Deus fez naquele gasofilato fez na vida e entrou para as escrituras? Ela só fez centos. E aquilo foi tão grande, tão grande, tão grande. Esses relações de rosto, eu estava lá limpando o meu rosto da maquiagem. E eu falei, puxa vida, Maria só deu um frascozinho de perfume, né? Eu olhei assim, a minha mesinha tinha lá um monte de perfume e tal. Ela pegou um frasquinho, que talvez não dos meus. Era tudo que ela pegou, aquele frasquinho, ela quebrou o seu alabastro aos pés de Jesus. E ele valorizou tanto aquele perfume. Ele falou, onde for pregado o evangelho. Aí eu fiquei, gente, eu comecei a chorar. Eu limpando meu rosto, eu comecei a chorar. Quantas pessoas já pregaram sobre Maria? A única coisa que Maria fez foi pegar um frasco de perfume e quebrar. O perfume nem era dela. Porque quem deu aquele perfume para ela, gente? Foi Deus, o perfume é dele. Deus criou todos os aromas na terra. Todas as comidas que tem na terra é dele, o oxigênio é dele, a água é dele, todos os perfumes são dele. Maria foi lá, pegou o que é dele e deu. E aquilo foi tão extraordinário. Olha, valoriza. Talvez você deixe de fazer algo pequeno, porque você acha que é tão significante, e aquilo é o seu perfume. É aquilo que vai resumir toda a sua vida para ele.
A oferta da viúva eram cêntimos, mas às vezes a gente quer, sabe? Eu tenho que subir nesse lustre aqui, porque eu tenho que fazer uma coisa. Faça aquilo que está na sua mão para fazer. Isso é escrito na Eclesiastes, né? Tudo que vier à tua mão para fazer, faz. O que vem na tua mão hoje para fazer? Às vezes parece pequeno, mas aquilo aos olhos de Deus é extraordinário. É tudo que Ele quer. Imagina isso. Nós deixamos isso que é aos nossos olhos pequeno e vamos atrás da gente pequeno. A gente faz nossas duas coisas aí. Maria se concentrou ali. Aqui é pequeno, tão pequeno. Para mim é pequeno. Naquela hora eu falei, poxa vida. Mas o Senhor valorizou tanto o perfume dela. O Senhor disse, olha, ela me ungiu para a sepultura. Onde pegar de ser falado dessa mulher? E é capaz de Jesus honrar Maria por toda a eternidade por causa daquele perfume. Para sempre. Por causa daquele gesto. Não é? Então, a terra serve a Deus, o sol, a lua, as árvores, o nosso cachorrinho está servindo a Deus. Tudo à nossa volta que Ele fez está servindo a Ele. Nós não vamos servir? Nós estamos vendo uma multidão de pessoas sofrendo. Nós estamos vendo uma multidão de gente perdida. Nós estamos vendo pessoas querendo servir sem condição de servir, porque talvez não tem saúde, talvez porque a idade está chegando, está mais difícil. Quando eu vejo, por exemplo, uma obreira que já tem 80, 85 anos, que chega com lágrimas nos olhos, eu queria tanto evangelizar. Meu coração, eu posso evangelizar. Ela quer e não consegue, mas eu posso. O que eu faço com as minhas pernas? A minha cabeça está boa ainda, os meus olhos estão enxergando, a minha voz está saindo. O que você sente? Será que você não fica constrangida de ver que tem pessoas que estão morrendo para pregar o Evangelho e você está desperdiçando a sua vida, o seu tempo? Você está fazendo o corpo mole? Você não sente vergonha disso? Sabe, não sente vergonha de alguém ter que falar assim, será que você não pode fazer isso pela obra de Deus? Nós somos tão poucos, nós somos poucas. Jesus já disse, né, a seara é grande. Olha o mundo caminhando para o abismo, bilhões, sabe o que é isso? Bilhões de pessoas sem conhecer a palavra. E a gente com esse banquete aqui, olha para Portugal, milhões e milhões de pessoas com problemas mentais, com desequilíbrio mental, com depressão, pessoas se matando, tirando a vida. Qual a nossa responsabilidade diante disso? Olha para o país onde você está. Isso deveria, sabe, fazer a gente se comportar de maneira diferente, reagir diferente. Não é ficar olhando para o que falta. O que está faltando para mim? Não falta nada, não falta nada, não falta nada. Não falta nada. Eu tenho muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu preciso em todos os sentidos. Mas falta para essa gente. E o que falta para elas eu tenho. E poucos têm para dar. Então isso deveria nos constranger. Né? Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. A palavra, ela é prazerosa, ela é maravilhosa, tudo isso que eu falei sobre a palavra, mas para algumas pessoas, não para todas, né? Nós temos aqui no mundo esse tesouro, mas é um tesouro reconhecido por poucos, porque grande parte olha para a Bíblia e não vê como um tesouro. Quantas pessoas passam, às vezes, anos sem abrir a Bíblia, né? Quantas pessoas não leem a Bíblia em casa? Até cristãos, elas se satisfazem apenas com o que o pastor falou na reunião.
Sabe, eu quero só um pouquinho de Deus, eu não quero muito, eu quero essa medidazinha. Para mim, 2 cultos já está ótimo, ótimo. E à medida que a gente vai caminhando com Jesus, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Não é assim? Você dorme, você quer, antes de dormir, você quer a palavra. Você acorda, você quer a palavra. Você quer conversar com as pessoas, você quer a palavra. Se você quer ouvir uma música, você quer ouvir uma música que fala da palavra. Não é assim? Não é? Porque ela é tão prazerosa. E o salmista fala aqui, né? A lei aqui é a palavra. Se a tua palavra não fosse a minha recreação é o que, gente? É o meu prazer, é o meu deleite. Recreação, um exemplo. As pessoas ficam lá, elas trabalham e esperam com a maior ansiedade as férias. Férias, não é assim? O que as pessoas falam quando está chegando perto das férias? Ah, não vejo a hora, eu quero férias, eu preciso de férias. Por quê? Porque o que elas fazem é cansativo. Então elas precisam descansar, né? Quando eu falo para as pessoas que eu nunca tirei férias em toda a minha vida, elas se assustam. E quando a gente fala assim, eu também não quero férias. Eu não tirei e não quero. Porque o que eu faço não é trabalho. Não é trabalho. Eu preciso descansar daquilo que é trabalho. É tarefa. Servir a Deus não é tarefa. Essa palavra tarefa tem um peso. Porque a tarefa é alguma coisa que vai me dar o quê? Que vai me custar muito, que vai, enfadonho. Não, servir a Deus não é tarefa. Ler a palavra não é tarefa. Sentido tarefa. Então, nós precisamos ver a palavra como essa recreação, esse deleite, que delícia, né? Não é um remédio amargo que eu tenho que tomar. Não é bezetacil, que agora chegou a hora de tomar essa injeção, vai doer. Não é assim? Quem tomava bezetacil quando era criança? Você, né? Não, eu não quero. Pedia para os pais, não, eu não quero. Né? Porque você sabia que aquilo ia doer. É bom, mas vai doer. Não, a palavra é boa, é maravilhosa, é o nosso deleite. Às vezes pode doer, sim, porque ela pode te repreender. Mas mesmo assim, mesmo quando ela repreende, ela é um deleite, ela é satisfação, né? E o salmista reconhece que se ele não tivesse essa relação palavra e deleite, se ele não tivesse tirado férias da palavra, né? Ele teria perecido, ele teria morrido, porque as aflições, realmente, os problemas, gente, vêm para acabar conosco, né? Quando eu olho para trás e vejo quantas coisas eu já vivi, quantas lutas, quantas dores, se não fosse Deus, se não fosse a palavra, eu teria perecido. Se eu não fizer de Deus a minha força, a palavra, a minha força, nunca, por mim mesmo, eu não teria suportado esses problemas. Você reconhece? Você teria sucumbido diante dos problemas que você viveu? Se não fosse a palavra, gente, não era para a gente estar aqui. Então, se nós estamos aqui hoje, se nós temos a nossa fé intacta, se nós temos a nossa confiança em Deus e nas suas promessas, se nós permanecemos na obra enquanto muitos já caíram, muitos estão perdidos, é por causa da palavra que tem nos mantido. Então, se eu me agarrei à palavra, de hoje em diante eu tenho que me agarrar mais ainda, porque é essa palavra que tem me sustentado, né? Essa palavra que tem me dado paz, essa palavra que tem me dado força, essa palavra tem me dado alegria, né? Se eu não desmaiei, né? Se eu não desisti, se eu não afundei, foi a palavra. Só que nem todas as pessoas têm esse prazer na palavra, infelizmente, né? Eu me lembrei aqui daquela passagem lá de Malaquias, que os sacerdotes falaram assim: inútil é servir a Deus. Os sacerdotes falaram, Deus falou o que eles falavam, não é diferente. Vocês falam que inútil é servir ao Senhor, né? Os sacerdotes falavam ou pensavam daquela forma e Deus via tudo, né? Ouvia tudo, porque é assim, né? Nós temos que praticar a presença de Deus, porque temos que ter essa consciência que Ele está vendo, Ele está ouvindo tudo. Até aquilo que a gente... Pensamentos são palavras aos olhos dele, tá? O que você está pensando agora? Ele está aí, ele sabe tudo. Então Ele falou,
olha, vocês falaram que inútil era me servir, né? Muitas vezes a gente também pensa assim, né? Poxa vida, eu estou servindo a Deus há 40 anos, olha o que eu estou passando. Como se servir a Deus fosse, assim, a isenção, a garantia de isenção de problemas. O salmista está falando, eu me apeguei à palavra, me deleitava na palavra, mas ainda assim eu tinha aflições, eu tive muitas aflições. Então, nós vamos passar por aflições. Óbvio, todos vão passar. Mas as aflições, como eu disse, a meditação passada explica isso, né? As aflições, elas funcionam como um estímulo para a gente depender de Deus. Nós precisamos das aflições, mas nós contamos com o apoio dele nas nossas aflições. Nós não vamos perecer nas aflições. Talvez você está agora em meio a uma adversidade, a um problema, talvez você não sabe como sair disso. É um problema familiar, é um conflito interior, é um problema de saúde. Mas imagina que você tem a palavra como seu sustento, como a sua força para essa aflição. Talvez o problema não vai ser resolvido, né? Eu não sei qual é o propósito desse problema. Como eu disse, tudo tem um propósito. Talvez você vai conviver com esse problema, com essa dor por muitos anos, ou por toda a sua vida. Mas você tem a palavra que vai ser a sua recriação. Mesmo no meio do problema, a palavra é a sua alegria. Você está lá, o problema está lá, mas você está feliz, você se deleita em Deus, né? Porque Ele é a nossa satisfação. Nós não vivemos pelas circunstâncias. A nossa paz não depende das circunstâncias.